E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e ao terceiro episódio da nossa minissérie Desvendando Textos Difíceis na Bíblia, e hoje com um tema muito interessante, que é a carne como alimento e por que nós deveríamos abrir mão dela. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu quero te pedir aqui para ficar até o final desse vídeo, que eu tenho muita coisa interessante para compartilhar com você, para manter a sua mente e seu coração aberto para receber essa mensagem. E também, gente, eu quero te pedir para se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like aqui também se você gostar desse vídeo e de mim. E também deixe seu comentário, que isso é muito importante para mim. E, gente, vocês estão me vendo de uma forma diferente de todos os vídeos aqui do canal, com certeza. Mas é que eu tô testando uma lente mais natural para tentar trazer cada vez um conteúdo mais realista para vocês e com uma qualidade melhor. Então a avaliação de vocês é muito importante. Deixe aqui nos comentários se você prefere que eu continue gravando os vídeos com essa lente que vocês estão me vendo, ou que fique como estava antes. Deixe seu comentário aqui embaixo, que isso é muito importante pra mim. Mas é isso, gente, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos iniciar esse tema muito interessante lendo os dois textos difíceis do vídeo de hoje. E o primeiro está lá no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 11, e eu vou ler aqui com vocês. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Ok? Agora eu vou ler o segundo texto com vocês. Está lá no livro de Atos, capítulo 10, e eu vou ler o versículo 11, 12 e 13. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Esses dois textos aqui são muito usados para, como posso dizer, para argumentar que nós podemos sim consumir de tudo quando quiser. Mas eu vou reservar esses dois textos difíceis para lá pro finalzinho desse vídeo, para desvendarmos ele. E eu recebi uma crítica construtiva há pouco tempo dizendo que quando eu vou desvendar um texto difícil, eu fico pegando vários textos soltos pela Bíblia para desvendar e que eu deveria considerar mais o contexto. Então hoje eu não vou pegar vários textos pela Bíblia para tentar desvendar esses dois textos. Eu vou pegar os versos anteriores, o mesmo capítulo, o mesmo contexto, para poder explicar melhor esse assunto. Ok, agora nós vamos voltar um pouco na história lá no princípio. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos ler o versículo 29 e versículo 30, que diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, logo aqui no princípio, podemos ver que lá na criação, Deus já havia designado qual deveria ser o regime alimentar do homem. E detalhe, sem carne. E aqui nesses alimentos, o homem ele vai encontrar tudo o que ele precisa para ser saudável, para viver bem e para sobreviver. Tanto o homem como os animais. Mas sabemos que as coisas mudaram com o passar do tempo. Quando o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram, principalmente o regime. Mas agora vamos avançar um pouquinho na história para o livro de Levítico e vamos abrir no capítulo 11, onde Deus fala sobre os animais limpos e imundos e em outras expressões, puros e impuros. Eu não vou ler esse texto aqui com vocês, esse capítulo, porque ele é bem extenso, mas você pode ler aí em casa e ele é muito interessante. E basicamente nessa parte aqui, Deus apresenta leis sobre os animais. Quais animais o povo deveria comer e quais não, identificando eles como limpos e imundos ou puros e impuros. Mas antes vamos aqui ver uma diferença entre animais puros e impuros de acordo com Levítico 11. E vemos que os animais puros são os que ruminam, que têm unhas fendidas, peixes de barbatana e escamas, e também insetos que
voam e que andam sobre 4 patas, em que as patas traseiras são maiores e eles saltam. Já animais impuros temos uma lista extensa, entre eles temos, por exemplo, camelo, lebre, porco, avestruz, enfim, são vários, uma lista extensa. Ok, mas o que significa puro e impuro? O que Deus quis dizer aqui com puro e impuro? Essa coisa é às vezes muito, como posso dizer, muito confundido, porque algumas pessoas pensam que o impuro é porque tem pecado, tem alguma coisa do mal nele. Mas eu vou explicar isso para vocês mais claramente e eu vou usar como exemplo 2 animais aqui. O primeiro vai ser o porco, que é muito polêmico aí, e o segundo vai ser um animal marinho que existe aqui, um tipo de peixe que é muito consumido aqui em Cabo Verde, que se chama moreira. Eu vou deixar uma fotinho dele aqui na lateral se eu encontrar. Eu vou usar esses 2 animais que são considerados impuros, de acordo com esse texto, pra gente entender o que Deus quis dizer aqui com impuro. E para explicar melhor esse impuro, eu vou usar um pouquinho de ciência aqui com você. Então, primeiro o porco. Vemos aqui em Levítico 11 que nós não podemos consumir a carne de porco e não tocar no seu cadáver. Mas por que Deus falou isso? Porque no porco vive um parasita, um tipo de verme que se chama Vermium solium. Eu vou deixar uma imagem desse verme aqui na lateral. Quando consumido, ele faz do corpo humano o seu hospedeiro e ele pode acabar causando infecção intestinal, teniase, e a pior parte é quando invade o sistema nervoso central, porque ele pode acabar resultando em vários problemas, entre eles convulsões e vários outros problemas, e pode até levar a casos mais graves. E não podemos tocar no cadáver do porco, porque quando ele morre, esse parasita fica mais exposto. Então imagina tocar e levar a mão pro olho, pra boca, pro nariz, pode ser muito perigoso mesmo. Eu sei, tem gente que vai falar: ah, mas é que eu passei a minha vida inteira comendo porco e nunca me fez mal, nunca passei mal. Isso porque quando bem cozida a carne, pode acabar matando esse parasita, mas não é todos os casos. Tem vezes que não mata todos e pode gerar alguns problemas. Às vezes são problemas de saúde mais leves, e essa tênia também pode ser encontrada em outras carnes que nós consumimos. O segundo animal é a moreia, que vive no fundo do mar, assim como os mariscos, assim como eu posso dar exemplo, camarão, lagosta também. Esses animais são conhecidos como detrívoros e eles comem resíduos, muitas vezes acabam comendo restos de lixo e outras coisas assim. Por isso que eles não são muito saudáveis para o nosso consumo, pois a alimentação deles, digamos que não é muito saudável assim. Às vezes tem pessoas que vão falar: ah, eu passei a minha vida toda comendo carne, nunca me fez mal, nunca tive um problema de saúde, minha avó comeu carne a vida dela toda e ela viveu muitos anos e nunca fez mal. Mas gente, é porque nós estamos fechando os nossos olhos. Muitos problemas de saúde é uma coisa que as pessoas não querem assumir. Mas vocês sabiam que carne animal está entre um dos maiores causadores de câncer e tumores? Então é uma coisa muito séria mesmo. Às vezes dizem que são outras causas, mas muitas vezes tudo começa no nosso prato. Então, já ouviu aquele famoso ditado que diz: nós somos o que nós comemos, o que nós bebemos? Isso faz total sentido. Então devemos cuidar da nossa saúde e do que a gente consome. Pergunta que não se cala, que é: se Deus designou lá no início que a dieta do homem deveria ser carne, por que aqui ele permitiu que o homem comesse alguns animais? A resposta é bem simples: por causa da desobediência do homem. Mas mesmo Deus aqui tendo dito alguns animais que são puros e impuros, o melhor seria abrir mão do consumo da carne, ainda mais no século 21. Com isso, gente, vamos fazer uma comparação. No tempo que Deus falou isso, a carne era diferente, o meio ambiente era diferente, o mar era diferente, não era poluído como o nosso mundo de hoje. E a gente sabe também que as indústrias agora, e ainda mais em questão de carne, é muita coisa mesmo que acontece, e às vezes a gente está fechando o olho para isso. Mas um exemplo: o mar está muito poluído, é muita coisa que é jogado lá. Alguns peixes acabam comendo esses resíduos e nós vamos lá e comemos. E uma coisa, se a gente visse pelo menos a percentagem do que os animais que a gente come estão comendo, se a gente visse uma percentagem do que eles consomem, a gente não se atreveria a comer a carne deles. Gente, pensem comigo, não seria muito mais inteligente e saudável se nós consumíssemos diretamente os vegetais ao invés de consumi-los de segunda mão? Como assim? Por exemplo, o frango, o que o frango come? Ele come milho. Não seria mais saudável e inteligente eu comer diretamente o milho do que comer de segunda mão através do frango? Isso
É bom a gente refletir mais sobre isso. Mas ok, Érica, mas eu não posso ficar sem consumir carne e produtos de origem animal. Teria uma alternativa, uma forma mais saudável de eu consumir? Saudável nos dias de hoje de consumir carne animal seria você mesmo criar os seus animais em casa, você mesmo cuidar das alimentações dele, mas mesmo assim existem riscos, porque o animal pode acabar adoecendo, pegando doenças, podem acontecer outros fatores que podem acabar fazendo com que essa carne não seja muito saudável e propício para o consumo. Aqui Deus fala dos animais impuros por questão de saúde, é uma questão de saúde fazer essa escolha. Tem tipos de carne e animais que não são para o nosso consumo, porque eles carregam muitas coisas que não são saudáveis e que muitas vezes causam doenças e levam até a óbito. E muitas pessoas pensam que não, o motivo é outro, mas não. Muitas vezes as coisas começam no nosso prato. As doenças, elas não surgem do nada, elas vêm dos nossos hábitos ruins. Que a Bíblia mesma, ela fala de que nós não somos nem mais nem menos do que os animais. Na minha opinião, os animais foram criados como uma tentativa de companhia para o homem. Eles deveriam ser amados, cuidados e respeitados, e não maltratados como estão sendo. Na minha opinião, eu não aceitaria que um animal fosse morto só para satisfação do meu apetite passageiro. Não é justo uma vida se perder por conta da satisfação do meu apetite. Mas claro, cada um tem as suas opiniões e suas crenças sobre esse assunto. Não, mas nós não podemos ficar sem carne, não podemos ficar sem produtos de origem animal. Porque, por exemplo, na carne a gente encontra proteína. Gente, a proteína é muito boa e importantíssima para a nossa vida. Mas se formos pesar na balança as coisas negativas e a proteína que a gente consegue da carne, veremos que tem uma grande diferença. E outra coisa, onde os animais encontram proteína? Nos vegetais, nas frutas, nos sementes. Então, nós podemos encontrar uma grande fonte de proteína e ainda proteína saudável, sem riscos para a nossa saúde, nos vegetais, nos legumes e esses alimentos aí, sem precisar de consumir carne. Agora eu vou desvendar esses dois textos difíceis que eu comecei lendo aqui nesse vídeo. Eles são muito usados para dizer que não, nós podemos consumir de tudo, Deus fez para comer, não podemos ter distinção. Aqui na Bíblia fala que nós podemos sim, porque teve pessoas que vieram debater comigo e dizer, não, nós podemos comer sim todas as carnes, olha, está escrito aqui. E eu fui desvendar, eu fui atrás desses versos, eu fui estudá-los e eu consegui desvendar esses textos, e é o que eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou usar o contexto próprio desses versículos para explicar isso. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 11. Aqui nós podemos ver, Jesus não está falando de carne como muitas vezes esse verso é usado. O contexto sim é muito importante. Aqui está falando de uma tradição dos anciãos na época, de que era lavar a mão antes de comer. E de acordo com esse texto aqui, os discípulos estavam transgredindo essa lei. Então os fariseus foram falar ali com Jesus, e Jesus falou muitas coisas, inclusive uma delas foi essa aqui no versículo 11. Vocês podem ler aí para confirmar. Mas eu vou desvendar esse texto indo um pouquinho mais para frente, aqui mesmo em Mateus capítulo 15, e eu vou ler o versículo 19 e 20 com vocês. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui vemos claramente que Jesus não estava falando de carne, e sim dessa tradição dos anciões, que o nosso corpo está preparado para lidar, para combater alguns tipos de bactérias que entram nele, está preparado para lidar com isso, e não é isso que vai contaminar o seu corpo, que vai te fazer pecar, mas é muitas vezes as coisas que a gente fala, as nossas palavras, devemos cuidar muito bem dos nossos julgamentos, blasfêmias e muitas coisas ruins que vêm do nosso coração. Devemos cuidar muito bem das nossas palavras, porque nós podemos acabar destruindo famílias e vidas por conta disso. Então não tem nada a ver esse texto aqui com carne. Ok, mas aí surge o texto que está lá em Atos capítulo 10, versículo 11, 12 e 13, que eu li aqui com vocês. E aqui nós vemos que Pedro teve uma visão. Isso mesmo, atenção, ele teve uma visão. E nessa visão vinha descendo um lençol do céu com todo tipo de quadrúpede,
répteis, e ali estavam incluídas carnes puras e impuras ditas por Deus lá em Levítico 11. E Pedro, ele seguia essa lei de não comer os animais impuros. Então nessa visão ele ouviu uma voz dizendo: mata e come. E também mais pra frente nós podemos ver aqui no versículo 15 que diz assim: segunda vez a voz lhe falou: o que Deus purificou não consideres comum. Mas vemos que Pedro, ele resistiu, mas depois disso ele ficou pensando sobre o que significava essa visão. Então, foi uma visão. O que Deus queria dizer com essa visão? Será que ele estava querendo dizer a Pedro que nós podemos comer todas as carnes puras e impuras? Que ele poderia comer de tudo, que não tinha problema? Não, minha gente, novamente, aqui Deus não estava falando sobre carne. Deus mandou essa visão a Pedro porque ele tinha essa discriminação entre carnes. Aqui Deus estava querendo falar com ele e essa carne estava simbolizando pessoas que Pedro teria que pregar para ele. Porque nessa altura, digamos que os judeus tinham um leve preconceito e discriminação para pregar o evangelho para gentios. E aqui Deus estava mostrando para ele não fazer essa discriminação e ele pregar e levar a mensagem para todas as pessoas. Nós podemos confirmar isso um pouquinho mais para frente no mesmo capítulo, em Atos 10, versículo 28, que diz assim: a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então vemos aqui que os judeus tinham essa discriminação de aproximar de alguém de outra raça, mas Deus estava mostrando para ele aqui, através dessa visão, para ele não fazer essa discriminação, para ele pregar o evangelho para todos e conviver com todos normalmente. Nós vimos que esses textos não estão falando de carne, não estão falando de comida em si, estão querendo dizer outra coisa. É só ler os textos mais para frente e antes para entender a história. E aqui entra a problemática que eu falei para vocês. Não dá para pegar só um versículo e basear nele para criar doutrina. Gente, isso não adianta. Temos que pegar a Bíblia toda, porque ela se completa e ela é clara e ela revela o que nós precisamos saber de forma clara. É simplesmente ler e sim levar em conta o contexto, é muito importante. Eu levei muito isso em conta, principalmente nesse vídeo. Eu poderia parar até aqui, mas eu vou ler um texto aqui com vocês que é muito especial e que ele resume tudo que eu já falei aqui para vocês. E esse texto está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, e eu vou ler aqui com vocês. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Resume tudo. Sim, nós devemos cuidar da nossa alimentação, do que a gente coloca para dentro do nosso corpo, do que a gente consome, porque o nosso corpo, ele não nos pertence, ele pertence a Deus. Eu gosto muito de falar isso, de que nós somos mordomos do nosso corpo. E o mordomo, ele cuida da casa com amor, com carinho, e ele não faz coisas que ele sabe que vão destruir a casa ou deteriorar a casa, sabe? Então é a mesma coisa, é o mesmo papel que a gente tem com o nosso corpo. Hoje é um assunto indispensável e deve ser uma das prioridades na nossa vida, porque, gente, sem saúde a gente não faz nada, a gente não anda, a gente não fala direito, a gente não faz as coisas direito, a gente não funciona bem sem saúde. Sem saúde, basicamente, nós não conseguimos ser muita coisa. Então, aqui entra a questão, devemos lutar contra os desejos da nossa carne. Muitas coisas que a gente pode comer, que a gente pode usar, que a gente pode beber, muitas vezes não vão trazer benefícios, vão trazer malefícios para a nossa saúde. E isso é muito importante de a gente prezar e cuidar e sempre se esforçar para fazer o melhor, para manter esse corpo saudável e funcionando bem, porque ele é o templo do Espírito Santo e ele não nos pertence. Então esse assunto aqui, gente, é indiscutível. Saúde é uma prioridade na nossa vida, ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. E eu queria te deixar com essa reflexão para sua vida. Será que você tem cuidado da sua saúde? Será que você tem cuidado do que você tem consumido, do que você tem usado, do que você tem comido? Será que você tem prestado atenção se você tem cuidado da saúde desse templo do jeito certo? Será que você tem conservado esse templo? Essa é uma reflexão que eu te deixo aqui com esse vídeo e com tudo que eu falei aqui pra você. Gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que de alguma forma esse vídeo tenha conseguido tocar o seu coração. Não esqueça também de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você perdeu os outros episódios dessa minissérie, eles estão disponíveis aqui no canal e o link deles vai estar aqui na descrição desse vídeo, então dá uma passada por lá.
que tá bem interessante. Mas é isso, gente, a gente fica com o encontro marcado para o próximo vídeo e o próximo episódio da nossa minissérie. Beijos de luz e tchau!